Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre Calvino, o potencial revolucionário de um pensamento. Um livro publicado pela editora Vida em 2009. O livro ele é de autoria de Armando Silvestre, é um autor brasileiro que eu não conhecia até então. Pela apresentação aqui dele, ele era, na época, pós-doutorando em História Cultural, acredito que hoje já seja, né, PhD, doutor e mestre em Ciências da Religião, licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia. É um currículo interessante, né, o dele. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira dela, Retratos de Calvino, vai tratar sobre alguns dados biográficos, históricos, a respeito da figura, né, de João Calvino. Depois temos Calvino e Genebra, Destinos Cruzados, onde vai tratar sobre a questão da cidade de Genebra, como ela era organizada, como é que funcionavam as coisas naquele contexto histórico. E depois, a parte de número 3, né, o pensamento político, então, de João Calvino. Então, vamos tratar aqui sobre alguns dos pontos mais interessantes, na minha concepção, deste presente livro. O Calvino, ele é um reformador de segunda geração, a gente fala assim. Os de primeira geração são o Lutero, o Zwinglio, né, o Martin Luther. Essa galera assim, são os pioneiros, os primeiros a fazer a coisa borbulhar, né, fazer barulho, né, fazer a reforma protestante acontecer. O Calvino ele vai nascer na França em 1509. Vejam só, Lutero ele é de 1483, então tem assim um espaço de tempo entre eles. Em 1517, o Lutero já está pregando na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Se o João Calvino é de 1509 para 1517, não tem um espaço de tempo muito grande, então Calvino ele é muito novo ainda quando as coisas já estavam começando a explodir na Europa, né, a reforma protestante. O Calvino ele desculpa. O Calvino ele começa a estudar direito por conta do pai dele que faz coloca ele na Universidade de Direito. Depois Não, tô enganado. Ele começa na teologia. Isso, ele vai primeiro para a teologia, que o pai dele coloca. Depois o pai dele tira ele da teologia, coloca ele para o direito. Ele andou assim encrencando lá com o bispo e tal, coloca ele para o direito. E depois que o pai dele morre, aí o Calvino, porque ele ama a teologia, ele gosta mesmo da teologia, então ele conclui o direito, mas aí ele parte novamente para a teologia para concluir e ser de fato um ministro, né? Ele não foi ordenado como nós hoje conhecemos, né? A questão da ordenação. Ele também não foi ministro católico como os outros reformadores foram, mas enfim, ele parte para a teologia, para o pastoreio, né? Aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama fazer. Uma coisa que eu achei muito interessante, uma curiosidade que eu não sabia, na página 25, o autor fala sobre aquele monumento dos reformadores, né? Essa imagem aqui, talvez vocês reconheçam isso. Né? Este monumento, o Memorial da Reforma, ou chamado Muro dos Reformadores, é obra do francês Paul Landowski. Isso, Paul Landowski, o mesmo escultor de O Cristo Redentor no Brasil. O cara fez as 2 esculturas, eu achei muito interessante isso, eu não sabia dessa curiosidade aí. Nessa escultura estão ali o Farel, né, o Guilherme Farel, o próprio João Calvino, o Teodoro de Beza e o John Knox. Né? O Guilherme Farel, ele é o cara que vai convencer o Lutero a ficar em Genebra a primeira vez. Depois o próprio João Calvino é o João Calvino, né? O Teodoro de Beza vai ser o sucessor de Calvino em Genebra. E o John Knox já é o cara quem vai fazer a reforma na Escócia, né?
reformador na Escócia. Então o livro vai tratar sobre essa primeira estada de Calvino em Genebra, quando ele pretendia estar passando por lá só e não ficar lá. É esse Guilherme Farel o Farel, né? Quem vai convencer Calvino, não, cara, tu tem que ficar aqui, tu tem que fazer a obra de Deus aqui e tal. Ele é bastante drástico, né, nas palavras com Calvino. Dizem que o Farel ele era assim, um verdadeiro trovão falando, né? E isso acaba convencendo Calvino a ficar lá em Genebra. Passa-se algum tempo e os dois são expulsos de Genebra, né? Eles não se dão muito bem lá com algumas pessoas e são expulsos. E aí o Calvino ele vai ter uma estada em Estrasburgo, onde ele vai se encontrar com Martin Bucer, e é ele quem vai convencer então agora o Calvino a permanecer lá em Estrasburgo. O Martin Bucer ele é um reformador então de primeira geração, que é o cara quem vai organizar e vai promover o encontro entre Martin Lutero e o Zwinglio, na esperança de que eles, né, se uniriam, então teríamos uma igreja protestante unida. Infelizmente eles não se entendem muito bem na questão da Santa Ceia, né, e a reunião não dá muito certo ali. O Calvino ele fica então 3 anos em Estrasburgo, ele se casa lá, inclusive, ele tem um filho com a sua esposa que vem a falecer já logo no início, então ele acaba não deixando descendentes mais para frente, né? E depois desse período, Genebra chama Calvino de volta para lá. Eles sentem saudades, né, do reformador, né? Ele é chamado de volta para lá e ele vai de novo para Genebra. Ele vai ficar lá até então a sua morte. Na página 91 eu sublinhei aqui uma citação que eu quero ler, página 91, onde ele fala sobre essa questão da expulsão de Calvino, né, e desse retorno dele. E aqui ele já dá uma comentada sobre essa questão, dessa visão que às vezes se tem de Calvino como uma espécie de ditador, uma espécie de cara que duro em relação, né, a Genebra e tal. Genebra o expulsaram em 1538. 3 anos depois, aceitou-o de volta, mas em nenhuma das 2 vezes permitiu que um francês refugiado que jamais poderia ser considerado cidadão e que, no máximo, poderia comprar um título de burguês, viesse a dominar a cidade. Dessa forma, as suspeitas de que Calvino tenha implantado uma teocracia naquela cidade, além de mera falácia, é mesmo uma impossibilidade. Depois eu quero partir para o capítulo de número 8, onde vai falar sobre, né, o calvinismo se tornando internacional. E aqui ele vai dizer sobre a chegada dos calvinistas no Brasil também. A chegada deles em 1557. E vai mencionar aqui os mártires de Guanabara, né, aqueles caras que vêm de Genebra até cá e acabam tentando voltar, e o navio afunda, eles voltam e acabam sendo martirizados aqui, né, os mártires de Guanabara. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele comenta aqui sobre tudo isso aí também. Depois vamos para o capítulo de número 9, os anos vitoriosos do calvinismo. Ele vai tratar desde 1555 a 1564, onde é a morte, então, de João Calvino. São os anos assim, onde há uma propagação maior, uma expansão maior do calvinismo. E aí começa a parte de número 2, Calvino, Genebra e os destinos cruzados. Aqui ele vai tratar então sobre o contexto histórico de Genebra, como é que ela funcionava, como é que eram as lideranças de Genebra, a questão dos refugiados, tinha muita gente vindo para Genebra fugindo de perseguições em outros países católicos, a questão da dinâmica social, como é que aquilo girava lá em
Genébia, sobre as leis de Genébia também, mas eu não quero tratar isso com muitos detalhes. Eu quero focar no capítulo de número 6 dessa parte, que é Genébia, Calvino e o trato com os hereges. Aqui ele vai tratar daquele caso famoso do Miguel Serveto, né? O Serveto, enfim, na página 184, ele diz o seguinte, né, sobre Serveto. Né? 2 séculos adiante, Voltaire, né, aquele ícone do iluminismo, criticou mordazmente aquela situação, porque para Voltaire, Serveto foi uma pessoa imolada por Calvino. Né? O Voltaire é um baita de um crítico da religião, um crítico do calvinismo, um crítico de tudo isso. Para Voltaire, Calvino é o último responsável pela execução de Serveto. Serveto, ele de fato é executado em Genebra, ele morre na fogueira, ele é queimado vivo, né? E a gente vai ver o que o autor fala aqui a respeito dessa situação aqui. Segundo ele, a execução de Serveto ele se dá por conta do Pequeno Conselho, que é um conselho formado por 25 membros, quem vai decidir sobre essa execução de Serveto. Serveto ele já havia sido condenado pelo catolicismo, pela Igreja Romana, como herege. Ele vai buscar então refúgio em Genebra. Diz a tradição que ele, inclusive, trocou correspondências com Calvino, que o aconselhou a não ir para Genebra, porque ia dar ruim, e deu ruim. E então havia muita discussão teológica ali em torno de Serveto, que defendia posições realmente heréticas, né, a respeito da Trindade e coisa tal, com o Calvino, que era então um teólogo muito mais ortodoxo, né, que mantinha essa questão toda da Trindade, essas questões dos primeiros concílios da Igreja, né. E diante dessa discussão que foi se acirrando, vai ficando cada vez mais crítica, o próprio Serveto vai pedir ao Pequeno Conselho a prisão de Calvino e vai colocar tanta pressão nisso que vai dizer que ou a morte de Calvino ou a minha, né? Porque para Serveto, Calvino é que é o herege, né? E para Calvino é Serveto quem é o herege. Na verdade, para a igreja como um todo, Serveto era um herege, né? Porque ele estava indo contra todo o ensino apostólico, né? Da patrística e tudo mais. E aí, esse Pequeno Conselho busca instruções de outras cidades, ver o que outras cidades também acham a respeito disso, e aí acabam por decidir condenar a Serveto. Tá? Na página 191 eu sublinhei alguma coisa. Página 191. Né? Então o Serveto colocou em xeque o Pequeno Conselho de Genebra, a morte dele ou a minha. A resposta das outras cidades suíças chegou a Genebra em 18 de outubro de 1553. Todas condenavam Serveto e sua heresia, apoiavam Calvino e os demais pastores de Genebra. A morte de Calvino ou a de Serveto? No dia 26 de setembro, o Pequeno Conselho de Genebra decretou a condenação de Serveto à morte na fogueira, já para o dia seguinte. Conta-se também que Calvino reagiu a isso, mandou cartas para o Pequeno Conselho pedindo não que o Serveto fosse poupado da execução, né, não que ele fosse perdoado, mas que a sua execução se desse por decapitação. Parece até ironia, né? Não, fogueira não, decapitação. Mas convenhamos, né, que entre você morrer queimado, né, numa fogueira ou ter a cabeça cortada de uma paulada só, tem diferença. Então, né, diz que o Calvino ainda teve esse pedido aí a favor de Serveto, mas que não foi atendido, né? O Pequeno Conselho foi drástico ali, foi inflexível e condenou Serveto à fogueira, e assim o fez. Tá? Daí nós vamos para a parte de número 3, que é a última do livro, né? O pensamento político
de Calvino. Aqui eles vão tratar sobre as institutas da religião cristã, o livro mais famoso de Calvino, e de forma bem especial sobre o capítulo político dessas institutas. Né? Na página 238, ele vai dizer o seguinte: aqueles que governam com injustiça e incompetência foram elevados por Deus para punir as impiedades do povo. O Calvino ele vai muito nessa linha da não resistência, né? De que toda autoridade ela é instituída por Deus e, portanto, aquele que resiste à autoridade resiste ao próprio Deus, tá? Para punir. Ou seja, até mesmo os tiranos estão deliberadamente enviados por Deus para cumprir seus desígnios, não sendo menos dotados daquela santa majestade com a qual ele investiu o poder legítimo. Aquele que resiste à autoridade, para Calvino, e Lutero também fala algumas coisas muito similares, resiste ao próprio Deus. Então, quando tem teve essa polêmica, né, bem recentemente, onde um pastor numa oração para o atual presidente da República, né, Bolsonaro, diz que aquele que luta contra o Bolsonaro luta contra o próprio Deus, e eu vi muitas pessoas acusando isso de idolatria, porque está colocando o Bolsonaro como sendo Deus, etc. Então, cara, não é bem isso, tá? Não é uma afirmação que tem por motivação um pensamento idólatra. Né? O que está no pano de fundo é uma interpretação bíblica desse texto de Romanos, né, de que toda autoridade é instituída por Deus, e que é uma interpretação muito similar à interpretação dos reformadores naquele contexto histórico. Né? Uma vez que a autoridade é instituída por Deus, se você resiste a essa autoridade, você resiste ao próprio Deus. Não se trata de idolatria aqui, vamos com calma. Não é todo apoiador de Bolsonaro hoje que é idólatra. Isso me parece que virou a moda do momento. Né? Todo mundo que apoia Bolsonaro é idólatra. Calma, pessoal, não é por aí. Tá? É uma interpretação bíblica. Eu estou consciente de que essa interpretação pode ser complicada, pode gerar implicações lógicas questionáveis, né? Pessoas argumentaram dessa forma também com Adolf Hitler, né? De que nós não deveríamos resistir a ele porque é uma autoridade instituída por Deus. Mas vamos com calma, cara, não é idolatria, né? Eu não estou argumentando de que não se deve resistir à autoridade quando há necessidade disso. Embora Lutero e Calvino, nesse primeiro momento, estejam afirmando isso, e nós vamos ainda tratar sobre a evolução do pensamento do luteranismo e do calvinismo. Tá? Então eu não estou argumentando isso. O que eu estou argumentando é de que esta afirmação, de que esta oração não é motivada por idolatria, e sim por uma interpretação de um texto bíblico, muito similar ao dos reformadores nesse contexto histórico. Tá? É isso que eu estou tentando argumentar aqui. E depois o livro aqui também vai colocar sobre a possibilidade de resistência. O Calvino ele é um tanto ambíguo nas suas colocações. Ele, por vezes, parece argumentar de que não se deve resistir à autoridade porque ela é instituída por Deus, e resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. E, por hora, ele parece colocar limites nessa autoridade. Quando a autoridade ultrapassa esses limites, então sim deve haver a resistência. Só que essa resistência não seria uma rebelião civil, né? Não seriam as pessoas se revoltando contra a autoridade, sim aquilo que ele vai chamar de magistrados do povo. Seriam magistrados inferiores, mais ou menos como os nossos deputados e senadores, que iriam resistir contra o rei. Nós estamos falando ali de uma monarquia ainda. Então, essas pessoas estariam policiando a conduta do rei, do imperador, enfim, e havendo a necessidade, iriam resistir, inclusive militarmente, contra essa autoridade do rei ou do imperador. Depois do capítulo de número 3 dessa terceira parte, outros escritos políticos de Calvino. Nós vamos para a página 248, onde ele fala sobre essa ambiguidade de Calvino. Né? Ele já começa o capítulo assim:
Observa-se logo de início algo fundamental acerca do conteúdo político de todos os escritos de Calvino. O escritor nunca sintetizou suas várias reflexões acerca de uma política piedosa num tratado simples. É uma coisa que a gente sofre com Lutero também, né? Porque Lutero ele não é um cara sistemático. O Lutero ele vai depender lá do Philipp Melanchthon para sistematizar todo o seu pensamento. E o Calvino parece fazer algo muito parecido agora com os seus pensamentos a respeito da política, né? Ele vai depender muito mais dos calvinistas posteriores para estarem trabalhando a questão da política, estarem sistematizando, estarem até alterando em alguns pontos o seu pensamento a respeito da política, tá? Vamos para a página 256. Aqui ele está tratando então sobre essa possibilidade da resistência contra o Estado. Nada pode ser mais majestoso que a autoridade derivada de Deus. Assim, a autoridade se investe da própria majestade e dignidade divinas. Quem não se autolimita à sua missão adequada perde a própria autoridade. Se uma autoridade ultrapassa o limite de sua autoridade, torna-se semelhante aos ladrões, violadores e usurpadores, né? Então aqui nós começamos a ter brechas, né? Onde é que é esse limite? Quando é que uma autoridade está ultrapassando o seu limite devido e então é possível a resistência contra a autoridade civil? Capítulo de número 4, características do pensamento político de Calvino. Aqui ele vai apresentar também os famosos 5 pontos do calvinismo, né, que a gente chama de tulip, né, que seriam a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, ou como o Sproul prefere chamar, o chamado eficaz, e a perseverança final dos santos, né, algo que é diferente dos 5 solas, né? O sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria, eu esqueci de um deles. Sola fide, sola gratia, né? Sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria. São coisas distintas, tá? Ele menciona aqui, dá uma breve explanação sobre o que é cada coisa e tudo mais. Aí nós vamos para 1563, onde é o término do Concílio de Trento, né? A reação católica contra o protestantismo, contra a reforma protestante. E ali começam a amadurecer as ideias de resistência, porque nós temos líderes católicos que começam a impor perseguições, começam a impor o catolicismo, e aí os protestantes começam a pensar nas possibilidades de resistência. E aí eu fico muito feliz em ele falar sobre os luteranos aqui, né? Por fim, o ano de 1563 marcou a conclusão das deliberações do Concílio de Trento contra os protestantes, contra todos eles magisteriais ou radicais. Neste contexto, os alemães luteranos haviam desenvolvido uma justificação para resistir, apesar do assentimento de Lutero ter sido algo relutante. Para os luteranos, essa resistência ao seu chefe supremo, o imperador, poderia ser política e também militar. 1563, o Lutero ele morre em 1546, né? Então, tanto depois da morte de Lutero. Lutero ele ainda é muito dessa visão de não resistência, né, de que a autoridade é instituída por Deus e tal, mas um pouco mais para frente, quando chega ali, a tradição luterana vai tratar de trabalhar mais essa questão da possibilidade de resistência civil. Ele vai mencionar aqui também a Confissão de Magdeburgo, de 1550, na página 279. Tá?
Foi essa confissão a primeira a afirmar que o magistrado foi instituído por Deus para a honra das boas obras e o terror das más. E dizia que, se ele passar a ser um terror para as boas obras e uma honra para as más, né, o oposto, então não pode mais ser considerado uma autoridade instituída por Deus. Isso implicava a seguinte afirmação: todo governante que excedesse os limites de seu cargo deixaria de ser um magistrado genuíno, né? E crédito dos luteranos. E eu fico feliz porque eu próprio sou luterano, né? Lá na página 301 ele vai citar um luterano importante que é o Nicolau von Amsdorff, que é um amigo pessoal muito próximo de Lutero, né? Junto com o Philipp Melanchthon, junto com o Bugenhagen, né? Para vocês terem uma ideia, a Catarina von Bora, a esposa de Martinho Lutero, quando está pensando em se casar, ela está disposta a se casar ou com o Martinho Lutero ou com esse cara aqui, né, o Nicolau von Amsdorff. E esse cara ele vai escrever então o seguinte: toda vez que um magistrado superior perseguir seus súditos, o magistrado inferior, lembra daquilo que eu mencionei, que Calvino acreditava que essa resistência deve acontecer pelo magistrado inferior e não pela classe popular? Então, o magistrado inferior, pela lei da natureza e pela lei divina e pela verdadeira religião e reverência a Deus, deve, por ordem de Deus mesmo, resistir-lhe. Nicolau von Amsdorff. E aí ele vai tratar também sobre John Knox, que é aquele cara que eu mencionei no início, o reformador da Escócia, né? Então, em contextos de perseguição, onde os católicos estavam sendo bastante duros em relação aos protestantes, o John Knox também vai reagir quanto a isso e vai enviar cartas a Bullinger, que é um outro líder sucessor de Calvino, né? O apelo de John Knox a Bullinger é apontado por vezes como a primeira ruptura de um calvinista com a doutrina de não resistência exposta pelo próprio Calvino, né? Nós estamos tratando desse evoluir da tradição luterana e calvinista rumo à ideia de resistência à autoridade. Depois, capítulo de número 9, seguidores e intérpretes de Calvino. Na página 311, conforme Calvino, essa resistência há que se manifestar apenas por meio dos representantes legais, que Calvino denominava magistrados inferiores, a mesma coisa que o Amsdorff havia colocado. No governo, os altos magistrados seriam os ministros que ocupam os mais altos cargos. As outras autoridades de grau inferior, conselheiros, deputados e senadores, seriam esses magistrados inferiores, os responsáveis pela resistência caso o magistrado superior tornar-se um tirano. Para Beze, na página 320, para Beze, né, o Teodoro de Beze, os magistrados inferiores eram obrigados a resistir a uma flagrante tirania pela força das armas, a fim de salvaguardar os que estavam sob seus cuidados. E aqui o livro também ainda vai mencionar outros dois intérpretes de Calvino, John Ponet e Christopher Goodman, que também vão argumentar nesse sentido da possibilidade de resistência, inclusive armada, contra as autoridades, uma vez que elas tivessem se tornado tiranas, né, como um Hitler da vida, como um Stalin da vida e etc. e tal. Enfim, é um livro interessante, né, dá uma boa... expõe de forma muito legal esse pensamento todo de Calvino, né? Embora o próprio Calvino seja um tanto ambíguo em relação a isso, né? E vai depender da tradição calvinista estar desenvolvendo o seu pensamento, né? E por isso da ideia do potencial revolucionário, né? E não o próprio pensamento de Calvino sendo revolucionário.
E revolucionário nesse sentido de ir contra a ordem estabelecida de então, né, que era de governadores católicos, como a Maria Tudor, por exemplo, né, que vai perseguir muito os protestantes, até apelidada, né, de Maria Sanguinária. Então, nesse sentido, né, essa reação contra ele seria uma atitude revolucionária, né? Teologicamente, eles são muito conservadores, né? Isso também precisa ser dito, né? Eles se mantêm fiéis à teologia, né, apostólica, a teologia patrística, a teologia no sentido ortodoxo da coisa, né? É nesse sentido político, né, da ordem estabelecida que persegue, no contexto de então os cristãos, os protestantes, que eles vão reagir. Por isso, o potencial revolucionário, dessa possibilidade de resistência contra o Estado. Enfim, até aqui os comentários a respeito desta obra. Eu fico por aqui. Falou!